Extintor. Vencido no carro. Pode dar multa? Entenda a regra. O erro que pode gerar multa mesmo sem ser obrigatório. Muitos motoristas acreditam que o extintor de incêndio no carro não é mais obrigatório e, por isso, não precisam se preocupar com esse equipamento. Mas existe um detalhe importante que quase ninguém explica. Você pode não ser obrigado a ter um extintor no carro, mas se ele estiver lá e estiver vencido, descarregado ou irregular, isso pode gerar multa, pontos na carteira e até retenção do veículo. Sim, exatamente isso. Um equipamento que nem é obrigatório pode acabar causando dor de cabeça para o motorista. Hoje você vai entender quando o extintor é obrigatório, quando ele pode gerar multa e qual é o erro que muitos motoristas cometem sem perceber. A mudança na lei em 2015. Durante muitos anos, o extintor de incêndio era obrigatório em praticamente todos os carros que circulavam no Brasil. Motoristas precisavam manter o equipamento dentro do veículo, dentro da validade e com o lacre intacto. Mas, em 2015, o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, decidiu mudar essa regra. A partir dessa decisão, o extintor passou a ser facultativo para carros de passeio. Ou seja, motoristas não são mais obrigados a manter o equipamento dentro do veículo. Por que o extintor deixou de ser obrigatório? A mudança aconteceu por diversos motivos. Um deles foi o avanço da tecnologia automotiva. Os carros modernos possuem sistemas de segurança mais eficientes e apresentam menor risco de incêndio. Outro ponto importante é que, em muitos casos, motoristas não sabiam utilizar corretamente o extintor em situações de emergência. Além disso, incêndios em veículos normalmente evoluem muito rápido, o que dificulta a atuação de pessoas sem treinamento. Por isso, as autoridades decidiram tornar o equipamento facultativo para veículos de passeio. O detalhe que muitos motoristas não sabem. Apesar de não ser obrigatório, existe uma regra importante. Se o motorista decidir manter um extintor dentro do carro, o equipamento precisa estar em condições adequadas de uso. Isso significa que ele deve estar dentro do prazo de validade, possuir lacre intacto, apresentar pressão correta no manômetro e estar fixado no suporte adequado. Se qualquer uma dessas condições não for atendida, o motorista pode ser autuado. O valor da multa. Caso um agente de trânsito identifique irregularidades no extintor presente no veículo, a infração pode ser enquadrada no artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro. Essa infração é considerada grave. As penalidades incluem multa de 195,23 memas 5 pontos na CNH retenção do veículo para regularização. Ou seja, um simples detalhe pode gerar consequências significativas. Quando a autuação pode acontecer, a fiscalização geralmente ocorre durante abordagens de trânsito ou blitz. Se o agente verificar que o veículo possui um extintor vencido, descarregado ou sem suporte adequado, ele pode aplicar a penalidade. Isso acontece porque o equipamento passa a ser considerado um item de segurança em mau estado. Por isso, mesmo sendo facultativo, ele precisa estar em boas condições se estiver presente no carro. Como identificar se o extintor está vencido? A validade de um extintor automotivo geralmente é de 5 anos. Essa informação pode ser encontrada no corpo do equipamento ou no selo de certificação. Além da validade, é importante observar o indicador de pressão. Se o ponteiro estiver na área vermelha do manômetro, significa que a carga está baixa e o equipamento não está em condições de uso. O problema do extintor descarregado. Um extintor descarregado ou com pressão inadequada é considerado irregular. Mesmo que o equipamento esteja dentro do prazo de validade, ele precisa estar com a carga adequada. Caso contrário, não cumprirá sua função em uma situação de emergência. Por esse motivo, o agente de trânsito pode entender que o veículo está em condição de segurança inadequada. O suporte também é obrigatório. Outro detalhe que muitas pessoas ignoram é o suporte do extintor.
o equipamento deve estar fixado corretamente em um suporte apropriado dentro do veículo. Se o extintor estiver solto ou mal fixado, isso também pode gerar autuação. Além de ser uma irregularidade, um objeto solto dentro do carro pode representar risco em caso de acidente. Veículos que ainda precisam do extintor. Embora o equipamento seja facultativo para carros de passeio, existem categorias de veículos que continuam obrigadas a utilizá-lo. Entre eles, caminhões-ônibus e micro-ônibus, veículos de transporte de carga perigosa, veículos de transporte coletivo. Nesses casos, o extintor continua sendo obrigatório e precisa seguir todas as normas de segurança. O tipo de extintor correto. Quando utilizado em veículos, o extintor deve ser do tipo ABC. Esse modelo é capaz de combater diferentes tipos de incêndio, incluindo combustíveis, materiais sólidos e equipamentos elétricos. Esse padrão foi adotado para aumentar a eficiência do equipamento em situações de emergência. Extintores antigos de outros tipos já não são recomendados para uso automotivo. Vale a pena ter extintor no carro? Mesmo sendo facultativo, algumas pessoas preferem manter o equipamento no veículo. Em determinadas situações, ele pode ajudar a conter pequenos focos de incêndio, especialmente nos primeiros momentos. Por outro lado, é importante lembrar que incêndios automotivos podem se espalhar rapidamente. Por isso, o mais importante é garantir a segurança das pessoas e acionar os serviços de emergência. O erro comum de muitos motoristas. Um erro bastante comum é manter um extintor antigo no carro apenas por hábito. Muitas pessoas carregam o equipamento há anos sem verificar a validade ou a pressão. Quando isso acontece, o motorista pode acabar sendo autuado sem sequer saber que o equipamento estava irregular. Esse é um exemplo clássico de como pequenos detalhes podem gerar problemas inesperados. A recomendação de especialistas. Para evitar qualquer risco de autuação, especialistas recomendam duas opções simples: manter o extintor sempre dentro da validade e em boas condições, ou simplesmente retirar o equipamento do carro se ele estiver vencido. Como o uso é facultativo para veículos de passeio, remover o extintor vencido é muitas vezes a solução mais simples. O que realmente pode dar multa. A regra sobre extintores no carro é simples, mas muitas pessoas ainda têm dúvidas. Não ter extintor no carro de passeio não gera multa, mas manter um extintor vencido, descarregado ou irregular dentro do veículo pode resultar em penalidades. Por isso, vale a pena verificar a situação do equipamento e evitar problemas durante uma fiscalização. No trânsito, pequenos detalhes podem fazer toda a diferença.